Fala aí, primos, tudo bem? Eu decidi gravar esse módulo aqui sobre imposto de renda porque é uma das coisas que vocês mais me pediram e, de fato, é uma preocupação que a gente tem. A gente precisa se preocupar com isso. No final das contas, é uma decisão sua pagar imposto de renda ou não, né? Teoricamente é uma obrigação, mas no mercado financeiro no Brasil, eu já vi muitos casos de pessoas que pagam imposto de renda, fazem tudo certinho, e tem pessoas que não fazem tudo certinho. E essas pessoas aqui acabam às vezes nem caindo na malha fina, então elas acabam nem precisando pagar imposto e uma multa em cima disso. Só que obviamente eu pago meus impostos em dia, eu sou a pessoa que acredito que fazer o certo faz sentido se você quiser chegar longe, né? Eu acredito que você precisa ser ético. Se você for ético, você vai construir uma jornada muito mais duradoura. Se você não for ético, você vai se expor a um risco talvez semelhante ao risco da ruína. Um risco é que de repente você não pagou uma coisinha e aí de repente você tem que pagar várias vezes o valor que você devia, mas ficar impossibilitado de fazer um monte de coisa, aí tem nome sujo, sei lá, pode acontecer um monte de coisa. Então a minha recomendação é que você faça o correto, que você seja uma pessoa ética, uma pessoa íntegra e você faça sempre o correto, tá? Então eu vou começar falando sobre imposto de renda no mundo de ações, ok? No mundo de renda variável, né? Não só ações, como também fundo imobiliário e outras coisas. Tá bom? Então, vamos lá, eu trouxe um flip chart para poder deixar tudo um pouquinho mais claro para você. Então, vamos começar falando de imposto de renda. Quando a gente está falando de imposto de renda, a gente precisa pensar no seguinte. Primeiro, sobre o que vai incidir, então sobre o que, sobre qual valor eu vou pagar o imposto e depois, qual é a alíquota que eu vou pagar. Bom, descobrir sobre o que eu vou pagar, mas quantos por cento eu vou pagar, não é? Então, sobre o que eu vou pagar? Geralmente, né, você vai pagar imposto sobre o lucro. E geralmente é sobre o lucro líquido. Por quê? Qual que é a diferença? Pô, às vezes eu lucrei R$1.000, tá? Às vezes eu lucrei aqui R$1.000, né? Eu lucrei R$1.000. Eu vou pagar imposto sobre isso? Talvez não. Por quê? Porque às vezes eu tive um custo em operações de R$600. Então o meu lucro líquido foi de R$400. Geralmente é sobre isso que eu vou pagar o meu imposto. Mas eu vou te mostrar daqui a pouquinho com mais detalhe como você faz para entender toda essa dinâmica. O que a gente precisa entender? Que existem basicamente dois tipos de operações no mercado de renda variável. O primeiro tipo de operação é a operação que a gente chama de operação normal, é a operação swing trade. E a segunda operação é a operação de day trade. Qual que é a diferença? O swing trade, ou operação normal, é aquela operação em que você comprou uma ação agora, e aí daqui uma semana você vende essa ação, ou daqui a um ano você vende essa ação, ou quem sabe daqui a 10 anos você vende essa ação. Continua sendo caracterizado um swing trade, tá? Já um day trade é uma operação que você abre e fecha no mesmo dia. No mesmo dia você compra e vende a mesma ação, ou o mesmo ativo. Isso daqui é um day trade. E as alíquotas são diferentes, a dinâmica é diferente, e você precisa entender qual é o seu tipo de operação para entender quanto você vai pagar, como você vai calcular e tudo mais que eu vou mostrar para você aqui.